Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do SG Time. Sim, estamos chegando ao fim da Feira APAS 2023, a maior feira supermercadistas do mundo. A VR, junto em parceria da Subclass, trouxe esses podcasts aqui todos os dias. A gente fez diversas gravações, trouxemos diversos convidados e hoje, não menos importante, trouxemos duas pessoas para falar sobre a parte de psicologia dentro do varejo. Seja bem-vindo, Amanda, e seja bem-vindo, Thiago. Muito bom ter vocês aqui comigo. Amanda, conte um pouquinho pra gente, quem é você? Olá, eu sou a Amanda, sou psicóloga, especialista em desenvolvimento de pessoas. Atuo muito na vertente, trazendo esse olhar mesmo de desenvolvimento e saúde mental, que é um dos nossos temas aqui hoje, também dentro das práticas profissionais. Muito obrigado, seja bem-vinda. Thiago? Obrigada. Tudo bem, André? Eu sou o Thiago, eu sou professor universitário, palestrante, pastor e atualmente tenho atuado nessa junção de saúde emocional com espiritualidade. Então, toda vez estar aqui com a Amanda, podendo falar um pouco dessa área que é tão útil e atual aí no nosso meio. Necessária, né? Totalmente necessária. Legal, gente. Vocês estão vendo que vai ser um podcast bem legal. O tema de hoje ele é saúde mental e qualidade na vida do varejo. Lembrando que tem um QR Code que vocês podem bipar. A gente está com um material super legal, um e-book sobre o supermercado do futuro, onde você pode ler sobre inovação, sobre sustentabilidade, sobre tecnologia, e é bem bacana para você. Começando com a primeira pergunta, Amanda, qual os principais desafios relacionados à saúde mental e qualidade de vida dos trabalhadores do varejo e como as empresas podem ajudar a promover uma cultura de bem-estar no ambiente de trabalho? Sim. São vários os desafios, mas também eu parto do princípio que a informação e a consciência sobre o problema é aquilo que antecede tudo, né? Assim, então, como que uma pessoa ela pode entender-se como ela está, aquilo que está ocasionando um desconforto, aquilo que ela não está sabendo lidar, está tendo um impacto na saúde emocional dela, sendo que ela não sabe muitas vezes o que é isso. Então, eu imagino que a informação, aquilo que amplia a nossa consciência, aquilo que a gente começa a saber, aquilo que a gente vai ter que lidar, é o primeiro passo para que a gente saiba o que fazer. E quando a pessoa não tem isso, ela sente o impacto nas emoções muito prejudicial, mas ainda assim ela não sabe o que eu faço com isso. Então eu acho que do profissional que precisa estar na arena, sendo exigido, tendo que corresponder em resultado, atuando com excelência, se ele está tendo um impacto na vida emocional e ele não sabe como ele lida com aquilo, ou o acesso a poder ter informações de como tratar, eu acho que esse é o principal desafio. Então, à medida que já vou para o segundo passo, é saber como que eu faço para aprender a lidar com isso. Então, a gente pode ter várias habilidades, a gente até estava conversando um pouco disso, um currículo muito grande, mas a gente tem uma baita interferência, que é aquilo que corresponde às nossas emoções. Então, se a gente tem esse desafio e não sabe como lidar com ele, ele nos domina. Então, é desafiador demais para o profissional que é exigido, muitas vezes lidar com o estresse, com as ansiedades, com os medos, com as pressões, e não saber o que fazer com isso. Ficar refém de um sentimento que não tem evasão. Você acha que o ambiente onde ele está trabalhando contamina ou não? O que você pensa sobre isso? Tem sempre um estressor de um ambiente, né? Lidar com pessoas, com múltiplas funções e áreas. Então, dificilmente a gente fala um ambiente retocável, né? Quem que vive num ambiente que fala assim, olha, eu não tenho nada para dizer, eu não tenho estressor nenhum. Então, assim, a todo momento a gente é estimulado a despertar uma emoção negativa. Uhum. Então, o que eu faço com isso? Como que eu lido para que isso realmente não tenha um impacto e isso não vai sendo influenciado no meu desempenho? Que daí eu tenho um segundo impacto, porque eu continuo sendo cobrado, exigido. E eu falo de cobrança não somente pressão indevida, das responsabilidades da vida mesmo. Sim. Né? Se a gente for ver tudo que a gente tem que corresponder, é bom que a gente tenha ajustes para isso. Então, o que eu faço para lidar com a emoção negativa que muitas vezes vem do ambiente? E quase sempre a gente, né, é um leão por dia ou mais.
Então é impacto. Então eu preciso saber que eu tenho um recurso que eu posso utilizar para poder administrar tudo isso. E um deles vem primeiramente da informação. Pode ser por via de tratamento, estudo, treinamentos, mas que viabiliza a melhora, né? Assim. Então, a psicologia tem um papel fundamental no dia a dia, né? Hoje a gente tem um excesso de informação. A pessoa às vezes nem sabe para que caminho ela vai percorrer. E às vezes tem até o preconceito, né? Nossa, Como é que a gente pode ajudar essas pessoas para falar que a psicologia ela é tão importante no dia a dia delas, principalmente no varejo? Eles trabalham todos os dias, geralmente de segunda a segunda. É um trabalho estressante, é pesado. Como que uma empresa, um supermercado pode ajudar o seu colaborador a motivar ele, a falar que o varejo é legal, que o varejo é interessante? Como que a gente pode ajudar esse varejista no dia a dia dele? Sim. Eu acho que é quebrar o tabu, que as pessoas não precisam de ajuda para ter esse... pode ser tanto um tratamento, um processo de desenvolvimento. Então, eu acho que é aceitar que isso é uma forma de viabilizar ajuda. O que nós podemos fazer para lidar com isso que, sim, é muita exigência, né? Geralmente, quando a gente fala do que é o varejo, o sábado e o domingo, ele é muito precioso para um descanso. Sem isso, você já pode falar, olha, terá impacto. Uhum. Então, como que eu posso ajudar? Primeiro é reconhecer que isso pode realmente acontecer com seus colaboradores. Porque aquilo que a gente mais vê é muitas vezes o contrário. Não, mas isso é normal. Não, deixa pra lá. É negligenciar o problema como sendo um problema. Então, como que a gente lida se a gente nem reconhece? Então, eu preciso estar amparado dessa informação para que eu possa dar suporte, eu possa trazer informações, eu posso promover palestra, eu posso parcerias. Hoje é muito comum, você vê clínicas, você vê empresas que fazem isso, podendo viabilizar psicólogos, podendo estar ali junto, entendendo que isso é muito importante, né? Então, eu acho que parte, então, que é relevante saber da importância disso e poder viabilizar isso como uma informação ou ajuda mesmo. No fim das contas, a gente está tudo conectado, né? Todo mundo está se conectado, todo mundo está junto, né? E o relacionamento é extremamente importante nos dias atuais. Não só a habilidade profissional, né? O tal dos skills que todo mundo fala, né? Acho que a parte mental, tenho certeza que a parte mental é muito importante. E a gente viveu uma pandemia há algum tempo atrás e isso prejudicou muitas pessoas. Tem uma geração aí que viveu com essa pandemia. E como que isso afetou a vida profissional de todo mundo, Thiago? Como isso influenciou essas pessoas, essa pandemia tão ruim que aconteceu no mundo? André, de fato afetou e muito, né? As pesquisas mostram que os índices de depressão, de ansiedade, aumentaram e continuam aumentando, inclusive esse período, entre aspas, pós-pandemia, né? Que podemos dizer que já estamos vivendo. Entre aspas, né? Mas eu acredito que um primeiro ponto entra no que foi falado. É se perceber. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, e isso precisa de um exercício, porque nós não fomos ensinados, André, a fazer isso. Nós vivemos num mundo corrido, com muita informação. Quando não estamos trabalhando, estamos ali rodando feed no celular o tempo inteiro e dificilmente ficamos com a gente. A gente é estimulado a todo momento, né? Todo momento. Então é difícil se perceber. Então quando a gente se percebe, quando a gente começa a olhar para dentro, e aí eu acredito que a espiritualidade também auxilie, e é muito importante, André, eu mencionar aqui, que a espiritualidade não está de um lado e a psicologia de outro. Elas caminham juntas. Eu sou pastor. Eu busco desenvolver a minha espiritualidade, mas eu tive depressão em 2019, pré-pandemia. Tive crises de ansiedade. E confesso que me questionava. Mas eu tenho Deus? Mas eu busco ser uma pessoa boa? E ali, a partir deste problema, eu pude vivenciar uma grande cura, que foi a cura do conhecimento. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. E as pessoas às vezes pensam que isso é apenas no campo da espiritualidade, mas não. Por exemplo, André, temos leitura e temos a liberdade de ter uma formação. Ou seja, o fato de você conseguir ler essa pergunta te dá uma liberdade no seu mercado de trabalho, no seu desenvolvimento. E no campo das emoções a mesma coisa. Essa verdade que se apresentou a mim diante de um diagnóstico de depressão e crise de ansiedade me fez, não é só a espiritualidade. Eu preciso desenvolver uma outra área. Eu precisei me permitir participar de um treinamento, como bem foi dito aqui. Fiz terapia.
Eu sou muito grato por uma empresa como vocês que disponibilizam isso para os funcionários. Eu não tive isso. Então, isso é um privilégio. Então, vocês que estão nos ouvindo, se utilizem dessas ferramentas, porque são extremamente úteis. E eu costumo sempre dizer, nós não podemos achar que a Bíblia é suficiente ou Deus é suficiente. Sim, a Bíblia é suficiente e Deus é suficiente naquilo que ele se propõe a ser suficiente. Deus é suficiente na minha vida, André, mas eu preciso comer e beber água. Sim. Percebe? Sim. Eu preciso me capacitar em estudo. Eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Eu preciso continuar me capacitando. O famoso não vai cair do céu. Exatamente. Muito pelo contrário, Deus nos dá o privilégio de participar do milagre. E como eu falei, eu vivi um problema, depressão. E a partir desse problema eu vivi um milagre. Eu vivi a cura pelos meios também da espiritualidade, da psicologia, inclusive por um meio de intervenção medicamentosa que eu utilizei de alguns medicamentos por um certo período. E a partir daquilo eu pude viver um milagre, que é o que hoje poder falar sobre isso com propriedade para as pessoas e dizer, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, cuide mais das suas emoções, se perceba. Você já parou para refletir por que tanto estresse? Por que uma simples palavra te irrita? Por quê? Se perceba. Às vezes você precisa de ajuda. Então, eu ensino sim o campo da espiritualidade, mas eu também ensino, logicamente, outras alternativas, como se alguém aparecer lá para mim dizendo que está com o braço quebrado, pode ser que uma oração resolva de forma milagrosa, sim, mas é bem incomum. Mas eu vou orientar aquela pessoa a fazer o quê? Vá a um ortopedista. Você até fala de forma milagrosa. Milagrosa, exatamente. Bem incomum. Milagres acontecem, mas olhamos na Bíblia que não são tão comuns. O mais comum é nós participarmos desse milagre em autoevolução, em busca, em conhecimento. Então, André, sim, a pandemia nos trouxe um problema. Mas eu vejo que problemas também são iminências de milagres. Eu espero que o meu filho não precise passar pelo que eu passei. Eu espero que as pessoas da minha comunidade não precisem passar pelo que eu passei a partir dos meus ensinamentos, das minhas orientações. E se passarem, que seja curto. Por quê? Porque elas terão oportunidades e alternativas de tratar. Então, busque essas alternativas e faça uso delas, que são bênção para a nossa vida. Sim, você falou sobre uma palavra que eu acredito muito, que é sobre conhecimento. Até gosto de diferenciar as palavras de conhecimento e sabedoria, né? Que sabedoria é o saber, aquilo que você aprendeu na sua vida. E conhecimento é quando você busca, você vai atrás. Eu acredito muito nisso, que quando a gente vai atrás do conhecimento, a gente tem uma palavra que é complementar a isso, que é a liberdade. Toda vez que a gente busca conhecimento, a gente está criando liberdade, gente. Então, o que acontece no nosso dia a dia, nada mais é das ações que a gente faz no nosso dia a dia. Exatamente isso. Amanda, falando sobre isso, como você pode complementar? Achei muito válido a fala do Thiago, porque como a primeira pergunta, né, qual é o maior desafio? E o desafio maior que eu linkei aqui é justamente o que o Thiago falou, que é a gente não ter informação, não ter consciência de como eu lido com aquilo, o problema perpetua. Então, na própria fala do Thiago, ele fala, né, olha, a partir do momento que eu olhei para o problema, né, então eu falo, assim como todo o processo de qualquer mudança, transformação, a gente fala do processo iminente que a gente tem que encarar, então, assim como com qualquer outra doença. Então, eu me lembro que uma das pessoas mais fortes que eu convivo é meu avô, e ele teve um câncer, e ele falava muito que ele seria curado, mas ele fez químio, ele fez todos os processos medicamentosos e sim, ele foi curado. Que bom, graças a Deus. E aí, por que não? A gente não pode assimilar isso também na construção da nossa melhora. Por meio de cursos, de livros, de espiritualidade, de tratamento medicamentoso, de terapia. Que é o autoconhecimento. Como eu faço para buscar esse autoconhecimento? Como eu faço para eu começar a olhar para o meu eu interior? Qual é o meu primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu estou perdido agora, eu não sei o que eu faço. E como que eu posso dar um primeiro passo para me autoconhecer? Eu levanto a bandeira muito aqui, né, da terapia, porque eu acho que é um encontro muito, terapia, né? não é só para quem é louco? Não. Não?
Verdade, a gente escuta muito isso. Demais, a gente escuta isso. Muito. Então eu me candidato à loucura. Não. E eu acho que hoje em dia está muito mais avançado esse olhar. Porque a terapia a gente vai para ter um espaço único de um olhar para nós. Imagina um tempo separado, alguém ali olhando para você poder relatar as suas angústias, para você poder relatar os seus anseios e aquilo que você almeja. Então, quem sou eu no meio de tudo isso? Então, o autoconhecimento, ele é o que forja o eu autêntico, a nossa identidade, como a gente vai se posicionar. Então, falando da terapia, a gente fala também do autoconhecimento na construção de um profissional diferenciado. Porque quando ele se diferencia de tudo aquilo que ele ouve falar, tem que ser, tem que ter, caminho por essa via. Então, como que eu sou no meio de tudo isso? Então, o autoconhecimento é uma diferenciação. E é onde também a gente vai desbravar os próprios caminhos por meio dos valores que a gente carrega, dos conhecimentos que a gente busca. E a terapia, ela viabiliza isso. Esse olhar, né? Olha, você não é todo mundo. Você não precisa fazer como todo mundo faz. Quais são suas habilidades, suas aptidões, seus medos? Como que configura uma vida que cada um já passou, já viveu em família, tudo, né? Que cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história do nosso repertório e a gente vai reconhecer isso para que a gente possa, de fato, seguir os nossos caminhos naquilo que a gente tem de força. Então, a terapia, ela tem uma lacuna, né? Entre aquilo que eu tenho de dor e eu preciso, sim, me olhar, me tratar, o que isso me causou, para que eu tenha realmente ferramentas para sair disso, mas também uma vertente de força. Quais são suas diferenciações e habilidades? Por que você não vai fazer o que todo mundo está fazendo? Então, o autoconhecimento nos capacita que as nossas escolhas sejam, de fato, algo que nos realize, que também pode ser muito o que vem acontecendo. A gente tem tanta informação externa e que a gente vai pegando um monte de caminho que não tem nada a ver com a gente. Exato. E aí vem a insatisfação, e aí é ladeira abaixo também. Perfeito. Thiago, Amanda complementou muito bem sobre isso. Você acredita que o autoconhecimento tem muito a ver com um propósito de vida? Totalmente, André. E eu acredito que para definirmos o nosso propósito, né, nós precisamos estar completamente conscientes. E aí eu trago um conceito que eu tenho utilizado muito nos últimos anos, André, que é o conceito de estado de presença. Legal. Que é viver o agora, sabe? Nós vivemos numa realidade de ansiedade, sempre prevendo. Eu estou no café da manhã já pensando que eu tenho que estar no meu trabalho. Eu estou no meu trabalho já pensando no almoço. Eu estou no almoço já pensando que eu tenho que voltar para o meu trabalho. Eu estou no meu trabalho à tarde pensando que eu já tenho que sair. Eu estou no trânsito saindo. A gente não vive o momento. Que é a única coisa que nós temos. Nós temos. É perfeito. E isso é um ensinamento totalmente bíblico. Viver o agora. E como que eu comecei a exercitar isso? De duas formas simples. Uma delas, a oração. E a pessoa pode falar, não, mas eu não tenho religião, eu não tenho crença. Tudo bem. Ela pode se apropriar da meditação, que é um momento ali de estado de presença pleno. E muitos dizem assim para mim, a meditação não serve para mim, eu sou muito agitado. Eu falo, meu amigo, por isso que você precisa. Eu sou extremamente agitado. Né? E a meditação foi uma cura na minha vida. Por quê? Como tudo, André, é um exercício. Sim. Você começou no seu trabalho, André, desenvolvendo. Você não começou igual você está hoje. Você precisou aprender e aprender. Passo a passo, como uma criança. Perfeito. Como uma criança. É a mesma coisa. Hoje eu trabalho a meditação com muitas pessoas dessa forma. Ah, mas o que é meditar? Existe meditação guiada, existe meditação de simplesmente prestar atenção em partes do corpo, existe meditação que você foca na sua respiração. E eu, como um cristão, eu elevo todos esses sentimentos a Deus, no estado ali de estado de presença. E quando eu saio desse momento, André, eu estou muito mais pleno, estou vivendo o momento. Eu estou até evitando, André, fazer algumas tarefas somadas a outras, como sempre fiz. Vou lavar uma louça ouvindo um podcast. Sempre fiz isso. Mas isso também me tirava um pouco desse estado de presença. Lógico, há momentos na minha vida, né, que eu estou precisando consumir mais conteúdo e ali eu faço essa dupla atividade, mas no geral eu tento, estou lavando uma louça, eu vou focar aqui no momento presente. Isso é estado de presença, autoconhecimento e nos ajuda a definir então o nosso propósito. O que acontece muito, né? Hoje as empresas cobram muito o multi, né?
Você tem que ser multiuso, multifuncional, multi-habilidades. E você, às vezes, acaba esquecendo de você. Perfeito. Porque você não é multi, você é único. Verdade. E como que o varejo e o próprio ESG, que é um termo tão comentado no dia de hoje, né, a governança, como que eu trato o meu funcionário, como eu ouço ele, porque às vezes assim, um bom salário hoje não é suficiente. Aquele ambiente saudável é o que vale. Será que você, supermercadista, você está olhando para o seu colaborador? Será que você, supermercadista, você está enxergando o que você está criando de relevância para os seus colaboradores? E como que você pode dar uma dica para essas pessoas que estão buscando esse autoconhecimento? Qual o primeiro passo? Eu digo para mim, assim, que me funciona muito bem. Eu, quando estava muito estressado, eu paro tudo, eu faço assim. Respiro. Isso já é maravilhoso. Simplesmente respiro fundo. É um exercício de estado de presença. André, o primeiro passo que eu indico para as pessoas é o que a Amanda trouxe. Se perceber. Às vezes a pessoa está estressada e não sabe. Às vezes ela sente estresse, mas ela não se percebe como estressada. Eu acho que o primeiro passo é se perceber. É tirar ali 10 minutinhos do dia para sentar e como estão as minhas emoções quando eu penso no meu trabalho? O que eu sinto? Quando eu penso onde eu quero chegar? Quando eu penso onde eu estou hoje? O que vem? Vem angústia? Por quê? É se questionar. É olhar para dentro de si. Dependendo de filosofar. Exatamente, filosofar. Dependendo de como ela tirar as conclusões, ela vai precisar de uma terapia. Ela vai precisar de alguém para desabafar, alguém que saiba e seja capacitado para ouvir também. Um profissional. Um profissional. Não é só ideal. familiar, não é só porque, às vizinha. vezes, na melhor das intenções, o nosso familiar vai nos dar ali uma orientação que não faz sentido algum. Quantas histórias a gente já não ouviu das pessoas assim, não, você não é capaz de fazer isso. Exatamente. Você não nasceu para isso. Exatamente. Saia dessa vida. E algumas pessoas, né? A gente escuta as histórias, algumas pessoas que acontecem, elas quebram essa barreira porque elas encontram o eu. Essa resistência, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é essa autopercepção. O segundo é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Ah, eu quero desenvolver minha espiritualidade. Busque conhecimento. Ah, eu quero desenvolver na minha área. Busque conhecimento. Quantas pessoas eu ouço reclamando e eu pergunto, qual foi o último curso que você fez? Na sua área, qual foi a última especialização que você teve? Isso é muito importante. E as pessoas, qual foi o último livro que você leu envolvido na sua área que você quer desenvolver? E a pessoa, eu tô estável, não existe estabilidade, André. Não. Na vida, ou a gente está crescendo, ou a gente está decrescendo, ou a gente evolui, ou a gente involui. Essa tão conhecida estabilidade, desculpa, ela é inexistente. Então, ou estamos num processo de desenvolvimento, pode ser lento, pode ser gradual, e isso envolve também as nossas emoções. André, eu trouxe um dado aqui, que 87% das demissões não envolvem capacidades técnicas do trabalho, mas envolvem o quê? Inteligência emocional. A pessoa não sabe conviver no grupo, ela não sabe receber uma crítica. Ou seja, busque conhecimento, inclusive na área emocional. Porque, como a gente disse aqui, como a Amanda disse, você pode ter um currículo maravilhoso. Se as suas emoções não estiverem saudáveis, provavelmente você vai perder esse cargo. Provavelmente você não vai desenvolver nesse cargo. E a espiritualidade está diretamente ligada a isso, porque nós somos integrais. Né? Não adianta a gente cuidar da parte física e esquecer da emocional. Cuidar da emocional e esquecer da física. Cuidar da física e esquecer da espiritual. Isso que você está falando, Thiago, é extremamente importante. Às vezes a pessoa fala assim, não, minha vida profissional é de um jeito e minha vida pessoal é de outro jeito. A vida é uma. A gente tem que tornar isso cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Tudo bem, às vezes desenvolvemos melhor numa área, mas precisamos, então, buscar conhecimento. Mas a sua vida pessoal, ela realmente vai impactar a sua vida profissional. Totalmente. Se seu filho estiver doente, por exemplo, como é que você vai... Não, esquece. Se meu filho estiver doente, aqui eu não estaria agora. Aqui eu não estaria. Como é que você separa, então, essas duas vidas? Não, a gente tem que aproximar. Isso. Aproximar cada vez mais. E isso, como eu disse, né? Eu sempre vou falar do conhecimento. E aí eu creio que existe um conhecimento que transcende, que envolve a espiritualidade, e aí a questão de fé, que não anula a minha participação nesse processo. Eu tenho fé em Deus, eu vou ficar aqui sentado e não vou fazer nada. Desculpa, você vai morrer. Você pode ter a maior fé do mundo. E aí eu questiono essa fé, né? Porque a própria palavra vai dizer, a fé sem ação, ela não existe. Então, ter fé é crer que eu também posso participar dessa aproximação da minha área profissional e da minha área pessoal. Então, acredito que caminham bem juntas ali, André. Você tem que sair da inércia, né? Exatamente. Tem que se colocar movimentar. como participação. Tem que ser protagonista da própria vida, né, mano? Se você não é protagonista da própria vida, a vida acaba te levando e a vida é um período tão curto que a gente passa aqui.
Sim. que você acaba só vivendo, deixando a vida passar, e quando você percebe, Perfeito. passou. André, e precisamos e podemos buscar ajuda. E pessoas como a Amanda estão aí. Eu me coloco nesse espaço também de uma outra realidade. Eu estou à frente de uma igreja buscando levar essa informação para as pessoas, buscando levar também essa quebra de tabus de que a psicologia não é contrária aos princípios bíblicos. Ah, mas eu tive um psicólogo ruim, mas aí o psicólogo foi ruim, não é psicologia. Profissional. Assim como existe um gerente ruim, um pastor ruim, um padre ruim, enfim, infelizmente, sempre teremos a possibilidade de vivenciar isso. Mas a ciência, neste campo da psicologia, a área da espiritualidade, são muito, muito eficazes para tornar essa vida cada vez mais leve, com propósito e eficiente. Gente, que aula maravilhosa. Eu estou aqui com o Thiago e com a Amanda. A gente está encerrando esse bate-papo, está encerrando esse quadro do SG Time. Foi maravilhoso passar esses 4 dias com vocês aqui, direto da Feira Apas. E a gente terminou com o astral lá em cima. A gente precisa se conhecer, se autoconhecer. O conhecimento transforma. A VR, ela tem isso como propósito. A VR é uma empresa que ela tem uma visão, e a gente não quer somente ser uma empresa de software, de tecnologia. A gente quer deixar um legado. E por isso a gente acabou criando esses 4 quadros durante a Feira Apas. E é um prazer participar de tudo isso. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Como que a gente encontra você nas redes sociais ou por aí? Sim, eu também estou muito feliz de estar aqui. Já estive com a VR em várias vertentes. E sim, é justamente isso que qualifica a empresa estar como está, porque é feito de pessoas e cuidando delas, né? Assim, então isso é realmente muito realizador também para mim estar aqui. No Instagram eu estou amanda.silvestre, também é muito prazeroso poder divulgar nosso conhecimento lá, estar aqui com vocês também. O pessoal pode te né? mandar pergunta, pode te procurar? Pode, estou super à disposição, pode me procurar, agradeço a todos vocês. Muito obrigado, mano. Obrigada. E Thiago, prazer estar aqui com você, conheci vocês hoje, uma aula maravilhosa, uma troca fantástica. Como a gente encontra você? André, quero agradecer primeiro a VR por esse privilégio e parabenizar também, porque cada vez mais momentos como esses estão ficando acessíveis, mas ainda são poucos. Então a evolução é grande, mas ainda temos muito a caminhar, então parabéns a vocês. Thiago Candonga, com H, Thiago Candonga no Instagram, Thiago Candonga no Twitter, Thiago Candonga no YouTube, todas as plataformas, Thiago Candonga. As pessoas me acham, podem mandar perguntas, estou à disposição aí também. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Gente, a gente está chegando no final. Eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. É um projeto... A VR é uma empresa que ela muda vidas. A VR é uma empresa que transforma vidas. A VR ela tem no seu DNA a inovação, e não só a inovação pela tecnologia. A inovação pela forma de mudar, de renovar e de transformar. Queria agradecer a todos. Quem está gostando desse podcast, pode acompanhar a gente lá no YouTube. Deixe seu like, deixe seu sininho, é extremamente importante. Bipem aqui o QR Code para pegar o nosso e-book sobre o mercado do futuro. Acompanhem também os outros canais, o Varejo Delas, de TI para TI e o Subclass. Gente, meu nome é André Teté, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. VR Software, simplifique.